Olá pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo porque a maioria dos alunos não entraram no horário combinado pelo Google Meet e para não ficarem perdidos aí no conteúdo, eu resolvi gravar. Vamos continuar nossa aula com substâncias puras e misturas. Vocês primeiro vão assistir o vídeo, tiram as dúvidas, depois passem a aula para o caderno. É importante ter gravado no caderno. Qual a diferença entre substância pura e mistura? Substância pura, ela apresenta uma única substância. Por exemplo, a água. Quando eu falo água, eu estou falando só em uma substância, H2O. Só que existe diferença. A substância ela pode ser simples ou ela pode ser composta. Uma substância simples, ela possui um só elemento químico. Por exemplo, oxigênio é só oxigênio. Se eu falar em ozônio, é só O3, tá? No meu teclado, não dá para esses símbolos ficarem na parte de baixo. Eu estou falando para vocês isso aqui porque o correto mesmo, a regra, é eles se posicionarem na parte de baixo, como está aqui, ó. O2, O3. Aqui nós temos o mercúrio, só tem átomos de mercúrio. Quando eu falo em ferro, é só átomos de ferro. Por isso, um elemento químico, uma substância pura simples. Vamos apagar. E vamos observar agora uma substância composta. Possuem elementos diferentes. Por exemplo, aqui o gás carbônico, CO2. Tem um átomo de carbono, tem um átomo de oxigênio. Como os elementos são diferentes, a substância ela passa a ser composta. Olha nessa figurinha aqui. Nesse recipiente, você só tem um tipo de elemento. Então, aqui nós temos uma substância pura, simples. Aqui nós temos dois tipos de elementos. Digamos que aqui seja a água. A água, ela é o quê? H2O, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Então, a água, ela não é uma substância pura simples, porque ela é formada por elementos diferentes. É uma substância, no caso, pura, composta. Vamos agora para misturas. Na mistura, você vai pegar substâncias puras e unir. Um exemplo é quando você pega a água e vai unir ao sal ou açúcar. Então, nós pegamos aqui duas substâncias que são simples, que são substâncias puras compostas, melhor dizendo, e coloca num recipiente só. Então, agora nós temos o que? Uma mistura. Para ficar mais fácil, nós temos essa figurinha aqui. A substância ela pode ser simples ou ela pode ser composta. A mistura ela pode ser homogênea ou pode ser heterogênea. Nesse caso, nós temos uma mistura. Qual a diferença para mistura homogênea e mistura heterogênea? A mistura homogênea ela só tem uma fase. É aquilo que eu pego o sal e coloco dentro da água. Você não observa mais esse sal dentro da água. Então, nós agora só temos uma fase. Aqui, ó. Olha para esse exemplo de baixo que eu estou circulando. Aqui nós temos água mais açúcar, glicose. E a água, ao dissolver esse sal ou esse açúcar, você não percebe mais nada. Então, nós temos agora uma substância, uma mistura. E essa mistura ela é dita homogênea, por ter uma única fase. O bronze é a união de cobre mais cobalto. Aliás, cobre mais estânio. O bronze é o cobre mais o estânio. 90% de cobre e 10% de estânio. Então, quando você observa o bronze, você não sabe mais diferenciar o que é o cobre ou o estânio. Assim como o soro fisiológico. No soro, você tem o quê? Um recipiente com água, aí coloca uma quantidade lá de sal e outra de açúcar. Aqui no soro, você não percebe mais
Onde é que está o sal ou o açúcar? Está tudo misturado, bem dissolvido, formando uma única fase. Do mesmo jeito, o sal, cloreto de sódio, mais água, mais o álcool ele se dilui na água e o sal também, né, se dissolve na água. Então, só forma uma fase. Na substância heterogêneo, hétero significa diferente, você tem duas ou mais fases. O exemplo é esse do meio aqui. Quando você coloca óleo na água, você observa bem diferenciado qual é a fase do óleo, qual é a fase da água. Eles não se misturam. Então, nós temos aqui uma substância, uma mistura heterogênea. Outro exemplo, nós temos essa daqui, né? O açúcar mais óleo, água e areia. Então, vamos ver como é que funciona isso. Você tem a água, você tem o açúcar que está diluído aqui, não percebe, mas quando coloca o óleo fica na região superficial, né? Não se mistura com a água. E quando coloca a areia vai lá para o fundo. Então, aqui você tem uma fase, que é a areia, a segunda fase, que é a mistura de água e açúcar, e aqui a terceira fase seria o óleo. São 3 fases. Assim como uma água gaseificada. A água com gás, você observa as bolhas, então é uma substância heterogênea, uma mistura heterogênea. Só para exemplificar, a água, ela é uma substância pura. Quando eu coloco o álcool dentro da água, que é o álcool hidratado, já passa a ser uma mistura. Aqui, a água, ela está no estado sólido, que são as pedrinhas de gelo, e líquida. Também é uma substância pura, porque eu só estou falando em água, embora esteja em 2 fases diferentes. Com o tempo vai derreter esse gelo, né? Mas aqui eu tenho água e óleo, no caso ela é heterogênea com 2 fases bem distintas, o óleo da água. Reagentes e produtos. O que seria o reagente? É tudo aquilo que eu coloco para reagir. E o produto é o resultado dessa reação. Aqui nós temos o exemplo do etanol e o oxigênio. O etanol é o álcool, então eles são os reagentes. O resultado dessa reação é o produto, ou são os produtos, gás carbônico e água. Então, o álcool ele reage com o oxigênio, produzindo o gás carbônico e a água. Quem são os reagentes? É o que está aqui no início da reação. O produto é o final, é o resultado dessa reação. Lavoisier, ele é bem famoso na química, porque é dele aquela frase que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ele também é dele a lei da conservação da massa, onde diz que a soma das massas do produto deve ser igual à soma das massas dos reagentes. O exemplo que eu coloquei aqui foi 24 gramas de magnésio mais 16 de oxigênio. Então, a soma 24 mais 16 deve ser exatamente 40 lá, que é o magnésio mais o oxigênio, produzindo o óxido de magnésio. Isso sempre será uma constante, desde que esses reagentes estejam num ambiente isolado. A teoria atômica de Dalton, o John Dalton, foi o primeiro a mencionar que a matéria ela é composta por átomos. Mas para o Dalton, que é esse da figura, o átomo seria uma bola indivisível e maciça. Vou fazer aqui uma comparação com aquela bolinha de gude que vocês costumam brincar, ou a petequinha, né? Aquela bolinha ela é toda compacta, toda maciça. Então, para o John Dalton, o átomo seria daquele jeito. Hoje nós sabemos que não é mais assim, mas pelo menos ele acertou. Por exemplo, todas as substâncias são formadas por átomo, está correto.
Os átomos do mesmo elemento químico são iguais, por exemplo, o átomo de nitrogênio é só nitrogênio, átomo de oxigênio é só oxigênio, entenderam? As substâncias simples possuem o mesmo elemento químico, aí já está errado, porque a água ela é uma substância simples, mas ela é formada por átomos diferentes, hidrogênio e oxigênio, por isso que ela é composta. Átomos não podem ser criados e nem destruídos. Então, essas 5 afirmações foi de John Dalton. Mais embaixo aqui nós temos uma tabela com os símbolos e as fórmulas, né? A maioria dos elementos da tabela periódica, eles recebem os símbolos de acordo com o nome, ó. Al vem de alumínio, o N de nitrogênio, o Ba do bário, o C é de carbono, o Ca é de cálcio. Mas existem outros elementos que não tem nada a ver, ó. Por exemplo, Pb é chumbo. Por que não pode ser Ch, chumbo? Porque aí já vai do nome em latim, que é plumbum. Então ele pegou o P e o B aqui e botou lá como a simbologia. Nós temos aqui, por exemplo, o Cu. Cu é para cuprum, que é o nome em latim para o cobre. O enxofre, por que não é E aqui? Porque o nome em latim é o quê? Sulfur, então botou S. Nós temos aqui, por exemplo, o P para fósforo, por que não F? Porque já existe o F, que é o flúor. O nome em latim é fósforo, então pegou esse P aqui. Ó, o outro exemplo, o mercúrio. Por que não M para mercúrio? Porque o nome antigamente era hidrargyrum. Então, pegou esse H e o G aqui, certo? Depois vocês vão anotar isso lá no caderno de vocês. Vou só apagar para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Abaixo nós temos aí a nossa atividade de fixação, que eu vou receber. Façam o cabeçalho, tirem a foto e me enviem no privado. Nós temos aí as questões, eu vou explicar aqui algumas. A terceira, por exemplo, nós temos aqui 8 substâncias em recipientes. Aí você vai classificar se é uma substância pura, se é mistura. Se for pura, ela é simples ou ela é composta? E se for mistura, é homogênea ou heterogênea? Aqui, um exemplo aqui na letra F, você tem óleo e água. Isso aqui é o quê? Substância pura ou é mistura? É uma substância pura simples ou ela é composta? É uma mistura simples ou composta? É assim que vocês vão fazer. Na quarta questão, lembra lá da lei de Lavoisier? Você tem aqui a união de carbono e oxigênio formando o CO2, o gás carbônico. Se aqui é 12 gramas de carbono, 32 de oxigênio, quanto é que vai ser a massa de carbono? É só somar 12 com 32, você vai ter o resultado de X gramas de gás carbônico. Aqui, ó, 36 gramas de carbono, ele não informou o oxigênio, mas informou aqui a massa total. Então, a massa total é o quê? É só você diminuir da quantidade de carbono que você vai ter a massa Y, que é a massa do oxigênio. Na quinta questão, não precisa copiar esse caça-palavras no caderno. Só pausem o vídeo e aí vocês vão procurar a maior quantidade de elementos químicos da tabela periódica e colocar no caderno. Sei lá, professor, encontrei 5 ou 6. Vão procurando porque tem muitos elementos escondidos aí, ó. Vou dar só um exemplo aqui. Ó, encontrei um elemento químico. Aí eu pego e coloco aqui. Eu encontrei quem? O cobalto. Ok, pessoal? Vamos para um videozinho aqui resumido. Quando vai pintar uma tela, o artista mistura diferentes cores que transformam uma tela vazia em uma bela obra de arte. Assim é o ambiente ao nosso redor. O solo, as plantas, a água, o ar e inclusive você.
Uma verdadeira mistura de diferentes componentes. E para a gente entender melhor sobre isso, hoje nossa aula será sobre substâncias e misturas. Vamos lá então. Observe tudo que está ao seu redor: as casas, as árvores, os automóveis, as pessoas, as nuvens. Tudo que existe ao nosso redor, que ocupa lugar no espaço e tem massa, é chamado matéria. A matéria é constituída por partes menores, chamadas átomos, as quais podem ser de diferentes tipos e interagir uns com os outros, formando estruturas mais complexas, as moléculas. As moléculas, por sua vez, interagem umas com as outras, podendo formar diferentes materiais. De acordo com as moléculas que compõem os materiais, estes podem ser classificados em substâncias ou misturas. E o que são substâncias? As substâncias são formadas por um único tipo de molécula e possuem propriedades constantes e definidas. Ou seja, é quando eu tenho apenas uma molécula formando esse material. Por exemplo, imaginem que eu tenho um recipiente e dentro desse recipiente eu só tenho gás oxigênio, nada mais. Neste caso, então, eu tenho a substância oxigênio, que é formada apenas pela molécula de oxigênio, O2. Essas substâncias podem ser simples, quando são formadas por apenas um tipo de átomo, ou compostas, quando apresentam dois ou mais tipos de átomos que formam essa substância. Um exemplo de substância simples é o diamante, que é formado apenas por átomo de carbono. Já um exemplo de substância composta é o gelo seco, pois é formado por átomos de carbono e também por átomos de oxigênio. Esses átomos se combinam e dão origem ao dióxido de carbono. É importante vocês saberem que raramente são encontradas substâncias na natureza. A maioria está associada entre si, formando as misturas. A mistura é definida pela interação física entre duas ou mais substâncias, ou seja, é quando duas ou mais substâncias estão juntas. A maior parte do que observamos e com que temos contato diariamente é uma mistura, como os vegetais, o solo, a água, o ar, o ser humano, os animais e os alimentos. As misturas podem ser classificadas em homogêneas e heterogêneas. Uma mistura na qual não se pode diferenciar as substâncias que as compõem, como acontece no soro fisiológico, na água com sal e no ar que respiramos, é homogênea. As misturas homogêneas apresentam apenas uma fase, ou seja, somente uma porção uniforme, como vocês podem ver nessas imagens. Já quando misturamos água e óleo, podemos perceber que o óleo, por ser menos denso, fica na parte superior do copo e a água fica logo abaixo. Esse é um exemplo de mistura heterogênea, na qual se visualiza duas fases distintas, a fase do óleo e a fase aquosa. Um outro exemplo de mistura heterogênea é o granito, que é composto por feldspato, quartzo e mica, e apresenta três fases distintas. Porém, nem todas as substâncias de uma mistura heterogênea podem ser identificadas a olho nu, como é o caso do sangue, que é formado por diferentes células imersos em uma porção líquida. A olho nu, o sangue parece ser uma mistura homogênea. No entanto, o sangue é considerado uma mistura heterogênea. E isso fica evidente após um processo laboratorial chamado centrifugação, que separa o sangue em duas fases. E no próximo vídeo, vou explicar para vocês sobre a solubilidade das substâncias. Bons estudos, pessoal! Até a próxima aula. Tchau, tchau.